tarde! Sejam bem-vindos à sexta live da DTFlex, comemoração ao aniversário de 5 anos. E hoje a gente vai falar sobre ROI de carreira, gente. O jeito certo de investir na sua carreira para você ser promovido. Conteúdo imperdível, a gente deixou esse tema e o de amanhã para o final da nossa comemoração. Então vocês vão ver o quanto a gente vai conseguir tirar vários insights aqui. Sejam bem-vindas! Vamos lá, vamos começar, vamos falar então sobre ROI de carreira. Então, o jeito certo de investir na sua carreira para você ser promovido. Legal, já tem pessoas aqui. Para quem está assistindo ao vivo ou está assistindo no replay, aproveitem, peguem aí um caderno, uma caneta, porque eu tenho certeza que vocês vão ter muitos insights na live de hoje, tá bom? Então vamos lá. Eu sempre começo as lives a gente falando de às vezes de crenças, né, de atitudes que a gente tem, que a gente realmente faz tentando acertar, né? Então, quem aqui, né, nunca comprou um monte de curso de treinamento, né, com o objetivo de se tornar cada vez mais qualificado, aumentar a sua empregabilidade, né? Então vai empilhando, né, esses certificados e vai realmente gastando dinheiro, né, com esses cursos e treinamentos. Só que às vezes a gente nem para ver o quanto de dinheiro a gente está comprando, ainda mais, né? O quanto de dinheiro a gente está gastando, ainda mais agora que a gente tem uma quantidade de informações muito grande disponível e muito fácil de comprar, né? Principalmente cursos online. Então a gente tá aqui no Instagram, de repente a gente olha um negócio e fala, opa, é 297, é 97, e a gente vai ficando com um monte de cursos que a gente às vezes nem sabe por que comprou, né? Quem se identifica com isso, coloca um foguinho aí no chat. Então até outro dia eu tava fazendo mentoria num programa voluntário que eu participo, né? Que a gente fala sobre liderança feminina e tal. E aí uma das mentoradas, né, que acabaram caindo comigo lá no projeto, ela contou, ela falou, Marina, eu terminei um MBA na FGV, logo depois eu fui para um outro MBA do INSPER e eu tô pensando em fazer o terceiro MBA. E eu perguntei pra ela, eu falei, olha, quanto que você gastou, né, nesses MBAs? Ela falou, um eu gastei 50 mil, o outro eu gastei 60 mil reais, e eu tô pensando, 110 mil reais, gente. E eu tô pensando em fazer o terceiro. Eu falei, mas e aí, né, o quanto disso está voltando pra você, né? Você tá conseguindo crescer, você tá conseguindo aplicar esses conhecimentos, como é que tá? E aí ela não conseguiu, sabe, explicar, né? Ela falou, o curso foi muito bom, conheci muita gente, mas assim, não estava claro para ela como ela conseguiria, né? Como ela estava conseguindo realmente absorver todos aqueles conhecimentos, colocar em prática e ter esse retorno sobre investimento, né? Então, para quem está entrando agora, a gente vai falar nessa live sobre ROI de carreira, tá? O jeito certo de investir na sua carreira para ser promovido. Então eu vou trazer o conceito de ROI, né? Então o ROI é uma sigla em inglês, né, que significa retorno sobre o investimento. Então ele é uma métrica financeira que mede essa lucratividade, né, de um investimento em relação ao custo desse investimento. Então o ROI indica o quanto, né, teve de retorno financeiro quando você investiu num determinado projeto, né? Então, numa campanha de marketing, na aquisição de algum ativo ou qualquer outra iniciativa.
Eu não vou trazer aqui para vocês o cálculo do ROI, como é que funciona, tá? Quem tiver interesse pode colocar aí no Google, né? Que vai falar sobre custos, sobre lucro líquido. Mas eu não quero entrar nesse detalhe do exatamente da fórmula, mas eu quero que vocês peguem a essência, né, dessa métrica que é importante, né, e que é usada para as empresas e que são indicadores super estratégicos para que vocês relacionem com a gestão de uma carreira, né, com a gestão profissional da vida de vocês, né, dentro das multinacionais aí. Então, nessa live, a gente vai adaptar esse conceito do ROI para que você consiga entender esse valor que vai ser gerado por meio das escolhas e os investimentos que você vai fazer ao longo da sua carreira, tá certo? E aí eu vou trazer aqui algumas maneiras, tá, da gente relacionar o ROI a essa gestão das carreiras, tá? Dos profissionais, principalmente de multinacionais, que são os nossos profissionais que a gente mais, né, direciona aqui na DT Flex. Então, primeira maneira é por meio da educação mesmo, né? Então, eu vou lá e invisto o meu dinheiro e o meu tempo em um curso, um treinamento, uma graduação, uma pós-graduação, um MBA, uma certificação. E o retorno desse investimento, então, eu vou ter novos conhecimentos e habilidades, eu vou me tornar um profissional muito mais valioso. Então, você pode ser promovido, você pode ter aumento de salário, você pode ter maiores oportunidades de carreira. Outra maneira, quando a gente tem mudanças de cargo e transferências entre cidades, entre estados, entre países, né? Então, o investimento é o quê? Você mudar de cargo, aceitar a transferência, ou seja, assumir essa nova responsabilidade. E o retorno é o quê? Uma experiência adicional, né? Se você tá topando ir para outro estado, para outro país, você vai ter aí expansão, né, da sua visão de mundo, conhecer outras culturas, expandir essas suas redes de contato, e tudo isso é potencial para você ter outros ganhos futuros, ter bônus, outras promoções. Uma terceira maneira, né, de aplicar esse ROI, participação em projetos estratégicos. Então, você se dedica, né, tempo e esforço em um projeto de alto impacto e retorna para você o quê? Reconhecimento, desenvolvimento de habilidades de liderança, né, a chance de você contribuir ainda mais para o crescimento onde você está trabalhando. A networking e as relações profissionais. Então, investir, né, em networking, investir na participação de um evento dentro da sua área de atuação ou fora também, né? A gente fala aqui sobre carreiras múltiplas, para você construir esses relacionamentos, né? O networking não é pra gente ser interesseiro, né? É pra gente ser interessado em se mostrar ali aberto para conseguir contribuir, né, com aquela rede de pessoas. E aí, então, no caso do networking, você investe tempo nesse network, participa de eventos, e aí você pode, né, futuramente ter oportunidades de carreira, você pode ter insights que são importantes para aquele setor onde você trabalha, você pode dar suporte, né, para outras pessoas, para colegas, criar outros contatos profissionais. Então, assim como o ROI, né, ele é importante para os investimentos financeiros, o ROI para a tomada de decisão de carreira, ela é fundamental para que você consiga olhar a sua vida profissional até num longo prazo, né, médio e longo prazo. Então, baseado nos seus valores, nos seus objetivos, nas suas metas, né, pessoais.
Então, é muito importante a gente ter esse mindset, tá? Gente, tá todo mundo acompanhando aqui o conceito, né? Então, ela acaba realmente sendo uma ferramenta muito útil para que você faça boas escolhas. E aí eu vou trazer algumas vantagens, tá? Qual a vantagem da gente ter esse mindset de ROI? Então, primeiro, vou trazer 10 vantagens, por isso que eu falei, anota aí no caderninho, porque aqui a gente vai explodir, né, dessas ideias aí com relação a esses retornos para a sua carreira. Primeiro, tendo um mindset de ROI, você vai ter uma decisão muito mais informada. O que significa isso? No momento que você olha o retorno sobre aquele investimento, aquele olhar vai te incentivar a pensar estrategicamente sobre as suas escolhas de carreira. Então, você vai considerar com muito mais cuidado essas decisões, principalmente se você está esperando colher alguma coisa a médio e longo prazo. E vai te ajudar a evitar a tomar decisões impulsivas, decisões onde você vai se basear só em alguma circunstância imediata. Então, vou dar um exemplo aqui. Às vezes tem um projeto novo, né, lá no trabalho. E eu tenho 22 anos de experiência no mundo corporativo. Eu já vi esses dois perfis de profissionais. O profissional que tem mindset de ROI, de carreira, e o profissional que não tem. Então, o profissional que tem, apareceu um novo projeto, eu topo, né? Pode contar comigo, vamos lá, vou contribuir, vou desenvolver minhas habilidades, vou crescer. Um profissional que não tem esse mindset, ele vai falar, você vai me pagar mais para você me dar mais trabalho? Se você não me pagar nada, eu não vou fazer nada, né? Então, você já se limita ali nessas possibilidades. Então, esse é um comportamento que a gente consegue ali claramente ver quem é esse profissional que tem esse mindset de ROI, que quer crescer, que sabe que aquilo ali em algum momento vai... É tipo uma sementinha, né? A gente planta para depois colher. É essa mesma linha. Então, voltando nas vantagens, né? Então, a gente tem uma decisão, uma tomada de decisão muito mais bem informada. A gente consegue avaliar se essas oportunidades vão ser boas ou não. Então, a gente aplica aí essa avaliação de uma forma muito mais crítica, né? Porque considera potencial de crescimento, considera os riscos, o impacto, né, no seu desenvolvimento profissional, antes de aceitar ou recusar. Então, assim, o problema não é a gente recusar. A gente pode recusar em algum momento, até principalmente por conta da nossa saúde mental. Mas no momento que você tem um mindset de ROI e você recusou por conta de alguns critérios. Critérios que estão conectados com seus valores, com seus objetivos e o seu momento de vida. Então, tá vendo como é diferente a gente simplesmente falar não, porque eu não vou ganhar nada com isso, e o outro é você analisar criticamente e falar, olha, não é possível, né? A gente também precisa saber dizer não. Terceira vantagem, né? A gente conseguir maximizar esse investimento. Então, no momento que eu invisto meu tempo, meu esforço, meu recurso em uma educação, eu consigo aplicar isso em outros ambientes, né? Então, você consegue ter um aumento significativo no seu próprio valor, que faz com que as organizações te vejam de uma maneira diferente e que você seja visto também pelo mercado de trabalho como um profissional valoroso. Então, você aumenta a sua empregabilidade. A gente fala muito sobre empregabilidade aqui na DT Flex. Inclusive, somos uma empresa de educação para empregabilidade. Quarta vantagem, desenvolvimento contínuo, né? Então, quando você contínuo de aprendizado, de desenvolvimento, né? Então, eu quero desenvolvimento. Quinta vantagem,
maior resiliência, né? Então, no momento que você tem esse mindset de ROI de carreira, ó, pessoal que tá entrando aqui ao vivo, pessoal que tá assistindo o replay, estamos falando hoje sobre ROI de carreira, né? Qual é o jeito certo de investir na sua carreira para você ser promovido. E estamos falando aqui das vantagens de ter esse mindset de ROI. Então, a quinta vantagem é ter maior resiliência. Então, você se torna muito mais resistente aos contratempos que podem ocorrer na sua carreira. Porque você olha muito mais a longo prazo, você tá ali disposto a se adaptar, tá ali disposto a evoluir. Porque apesar de às vezes estar sendo um momento mais crítico, você sabe que tem ali uma oportunidade de aprendizado, tá? Sexta vantagem, essa é super importante, gente. Melhor gerenciamento do tempo. Quando a gente considera o ROI, a gente prioriza as nossas atividades para a gente gerenciar o nosso tempo. Né? Então, nossa, me entrei em um monte de projeto, não tô dando conta. Né? Se você olha esse ROI, você vai falar, ó, isso aqui fica, isso aqui sai. Né? Por mais legal que seja, por mais que a gente goste de participar, é muito importante fazer essa avaliação. Porque aí você direciona o seu esforço em algo que realmente vai trazer um retorno para você. Lembra? Retorno sobre investimento. Sétima vantagem, você tem aumento, né, de reconhecimento de remuneração, porque conforme você vai tomando boas decisões, esse seu reconhecimento pode vir muito mais rápido, né? E você para de ter uma abordagem muito mais passiva, e aí você, né, muda do passivo para o ativo, né? Você acaba ativando muito mais o seu protagonismo, e aí cada ação que você vai tomar, ela vai ser muito mais intencional. Então é importante a gente falar sobre isso, sobre ações intencionais, né, que eu faço com a intenção realmente de fazer, e vão ser metas intencionais, aprendizados intencionais, ou seja, uma carreira intencional. Então tá tudo ali conectado. Oitava vantagem, satisfação profissional, né? Então, no momento que você alinha essas escolhas de carreira com seus objetivos, com seus valores, né? Isso te faz você experimentar um outro nível de satisfação do seu trabalho. E isso faz com que esse ambiente do trabalho fique mais positivo, né? Que você tenha um comprometimento muito maior com a sua carreira. Nona vantagem, planejamento a longo prazo, né? Então, você cria planos muito mais sólidos, muito mais estratégicos, né? Então, o profissional que tem esse mindset do ROI, ele tá mais propenso a definir metas de longo prazo, trabalhar de forma consistente na direção desses objetivos. Porque é muito fácil, se a gente não tiver direcionado, gente, focado e direcionado, a hora que você fala, eu vou para norte, você já tá perdido, você tá indo pro sul, tá? Né? Direções totalmente diferentes aqui na nossa bússola de carreira. E por fim, décima vantagem, você aumentar a sua empregabilidade. Então, profissionais que estão constantemente sendo muito mais atraente, né, para os empregadores, mostra muito mais compromisso, desenvolvimento profissional e trabalhar nessa melhoria contínua da sua própria carreira. Então, alguns pontos, né, que acontecem quando a gente consegue, né, eu trouxe aqui os 10 pontos, vou fazer um breve resumo dessas 10 vantagens. Então, você vai tomar decisões mais informadas, você vai maximizar seu investimento de tempo e esforço, você vai alcançar maior sucesso profissional e mais satisfação no trabalho, porque isso te coloca numa posição muito mais forte
diante dos desafios do mercado de trabalho e vai te ajudar realmente a alcançar seus objetivos de carreira. Vai falar, Marina, mas acho isso tem nada a ver, não quero ficar pensando em ROI, ficar calculando tudo. Só de pensar em ficar calculando, pensando estrategicamente me cansa, eu não quero. Pode ter gente, né, que visualiza dessa forma. E aí eu vou trazer algumas causas que podem, né, ou seja, desvantagens de você não desenvolver esse mindset do ROI de carreira. Então, primeira, fazer escolha de carreira desalinhada, né? Então, você não entende sobre ROI de carreira, então você vai fazer escolhas que não está alinhada com o seu objetivo, não está alinhado com os seus interesses, com as suas habilidades, né? Então, isso o que causa? Maior insatisfação no trabalho, falta de motivação, porque aquilo não se conecta com você. E aí, você pode, às vezes, estar trabalhando em empregos que não valorizam, né, o que você precisa e que não vai te ajudar a alcançar seus objetivos. Então, escolha de carreira desalinhada é o que a gente não quer para ninguém, né? Porque senão a gente fica perdido ali, né? A deriva no mar. Segunda desvantagem, você vai perder oportunidades de crescimento, né? Não tendo esse mindset de ROI, porque você não tem compreensão do valor dessas oportunidades a longo prazo. Então, você limita esse potencial de avanço na sua carreira. Terceiro ponto, pode gerar estagnação salarial. Então, quem não calcula esse ROI pode, inclusive, estar perdendo dinheiro. Olha só, pode estar perdendo dinheiro ao aceitar salários mais baixos no mercado ou não negociar esses salários. E aí, o que vai acontecer? Vai resultar numa estagnação dessa remuneração, né, ao longo do tempo, e isso vai afetar, inclusive, negativamente a sua situação financeira. Quarto ponto, desenvolvimento profissional insuficiente. Então, se você não calcula esse seu ROI de carreira, pode te levar a essa negligência do seu desenvolvimento profissional. Então, você pode não investir nos cursos, nos treinamentos corretos, para você adquirir essas habilidades. Então, você vai perder oportunidades que iriam te fazer, né, te tornar muito mais valioso para o seu, né, para o seu chefe, para a empresa onde você trabalha, inclusive para os seus clientes, se você tiver clientes. E um último ponto, outra desvantagem, maior risco de desemprego, né? Porque esse profissional, ele acaba se tornando o quê? Menos competitivo dentro do mercado de trabalho. Então, isso aumenta, né, esse risco do desemprego, principalmente em setores que estão em evolução, que estão né, em setores da indústria, empresas que estão o tempo inteiro ajustando ali, né, as engrenagens. Então, se você está ali parado, tem grande chance de você estar dentro da lista, né, de, às vezes, alguns cortes ou layoffs. Mas se você é uma pessoa, né, mindset de ROI de carreira, profissional do futuro, versátil, olha suas habilidades, quer aprender, tem uma carreira intencional, mesmo em grandes reestruturações, você vai ser uma das pessoas escolhidas, né? Eu, particularmente, já passei, assim, ao longo dos meus 22 anos no mundo corporativo, por 4 grandes reestruturações, e nessas reestruturações, todas eu acabei ficando, né? Então, por quê? Porque eu tava ali, né? Pode contar comigo, né? Eu tô aberta aqui para fazer o negócio acontecer. Então, resumo dessas desvantagens, né? Quando a gente não tem esse olhar de ROI. Então, você pode fazer escolhas inadequadas para sua carreira, perder a oportunidade de crescimento, estagnar, né, o seu salário e ter um desenvolvimento profissional insuficiente e ainda correr risco de perder seu emprego, né? Então, além, obviamente, de diminuir sua satisfação no trabalho,
né, estabilidade financeira e esse seu progresso como profissional, como pessoa, né? Então, esse conceito do ROI de carreira, ele é fundamental para que a gente possa tomar decisões informadas e estratégicas em relação à sua carreira. Então, assim, faça boas escolhas, né? Mas faça essas escolhas de forma estratégica. E quem tá aqui assistindo ao vivo ou no replay, quem ainda não viu, a gente liberou como presente de aniversário da DT Flex de 5 anos, tá no link da bio, uma aula especial de como ganhar mais sem precisar investir num MBA ou mestrado. Gente, eu só conto isso para os meus alunos do design tático, ou seja, dos grupos fechados aqui das mentorias, mas em celebração aí aos 5 anos da DT Flex, eu gravei uma aula prática, não é longa, tá? 10 minutinhos ali, para que você entenda, né? Eu explico sobre o funil das boas escolhas, o que realmente vai fazer você economizar dinheiro, né? Dinheiro, tempo, energia, no momento que você está pensando em fazer MBA e mestrado e você conseguir desenvolver a habilidade que você precisa e ainda conseguir ser promovido ou ganhar mais. Então, tá imperdível, não perca essa oportunidade, porque essa aula vai ficar por pouco tempo no ar. Então, o link está na bio aqui no Instagram. E aí eu vou contar a minha história sobre essa questão das escolhas de cursos, né? A gente abriu a live falando sobre isso, né? Quantos cursos a gente não compra e nem entra, fica lá na lista do Hotmart, né? Se for um curso online, ou se for um outro curso onde tem, né, tutores, professores, ainda tem mais chance de você participar, mas mesmo assim, às vezes a gente perde, né? Investe e não perde o dinheiro, né? E não tem o certificado, nem o conhecimento aplicado, né, na prática. Mas eu vou contar uma história minha mesmo, né, que tenho esse mindset de ROI de carreira, e mesmo assim, na pandemia, eu fiz uma compra que não foi muito legal, de um curso, né? Eu escolhi um curso, eu não vou trazer muitos detalhes, né, nem expor aqui a instituição, mas eu escolhi o curso, era muito legal, era uma instituição super renomada, e quando eu comprei o curso, tinha uma descrição desse curso, do que seria, né, do que seria aprendido lá dentro, o que seria exigido. E depois que a gente entrou a turma toda, a gente viu que aquela grade curricular, ela tinha ficado gigantesca, né? Que ia ter TCC, ia ter case, ia ter um monte de coisa. E bem na pandemia mudou completamente a nossa rotina, né? Então, no trabalho, todo mundo se adaptando, trabalhando remoto, e era impossível absorver aquilo que aquele curso estava pedindo naquele momento. E quando eu comprei, não tinha aquilo, né? Como se tivesse mudado um pouco essa grade curricular do curso. E eu tentei de todas as formas fazer o melhor, mas teve um momento que eu falei, não, é impossível, né? E eu joguei fora, assim, foi um dinheiro considerável e eu abri mão dele. Então, assim, até na hora, né, da gente entender exatamente o que vai ter, qual é o conteúdo, né? Fiquem muito atentos a isso, né? Para que vocês vejam se é possível absorver na sua demanda, né? Do dia a dia, na sua rotina, para que a absorção desse conhecimento seja leve, seja divertida, que você aprenda e fala, caramba, que demais, eu vou levar isso na segunda-feira lá no trabalho, já vou implementar. Então, maravilhoso, tá? Então, essa é uma história aí que não foi uma história, né, com ROI alto, foi com ROI baixo, porque eu investi bastante e não tive retorno de nada disso. E aí, quando a gente fala sobre ROI de carreira, eu não poderia deixar de falar aqui que a gente tem, para cada escolha de carreira, a gente vai ter ganhos que são tangíveis e intangíveis,
né? Que são qualitativos e quantitativos. Então, quando a gente fala desses ganhos tangíveis, então a gente pode falar aí de aumentos salariais, né? Que você pode ter fazendo um curso, uma certificação, né? Tem empresas, por exemplo, que a hora que você tem aquele determinada formação, você já se torna elegível para um aumento de salário imediato. Então, maravilhoso, né? Se na sua empresa tiver isso aí, você corre e faz o seu curso e aí você tem a garantia, né? Você se torna elegível a esse aumento de salário. Outro ganho tangível é promoção de cargo, né? Então, você conseguir ter um cargo com maior responsabilidade, um salário mais alto, né? Às vezes benefícios adicionais. Aquisição de novas habilidades técnicas, né? Então, pode ser que você, programação, análise de dados, né? Pode te levar a esses ganhos mais tangíveis e ainda ser aplicada para certos empregos, para projetos, para você ser freela, por exemplo. Outros ganhos tangíveis, né? Se você é empreendedor, você pode investir em marketing, aprimorar suas habilidades de venda e isso vai resultar, né, num maior número de clientes, numa maior receita gerada. E outro, né, por último aqui, outro ganho tangível é a redução, né, de custos. Então, você aprende estratégias de gerenciamento de projeto que vão te ajudar a economizar tempo, recurso em outros projetos futuros, tá? Então, a gente trouxe aqui 5 tipos de ganhos tangíveis, né, que a gente consegue mensurar. E aí existem alguns ganhos que são intangíveis e eu adoro eles também, porque no final eles vão ajudar a gente a chegar nos ganhos tangíveis. E quais são esses ganhos intangíveis? São ganhos em confiança, de confiança. Então, alguma coisa que você investe e vai falar, nossa, esse tema eu tô muito fraquinha, mas se eu fizer esse curso aqui, vai me dar muito mais confiança para falar sobre ele. Eu vou usar as nomenclaturas mais atualizadas que o mercado está usando. Tudo isso, ganho intangível. Outro ganho intangível, visibilidade, reconhecimento, né? Então, você participa lá de algumas conferências, você pode escrever um artigo no LinkedIn, né? Você pode fazer apresentações que vão aumentar a sua visibilidade e, no final, aumentar, né, o seu reconhecimento, né? Pelos seus pares, pelo seu time, pelo seu chefe. Outro ganho intangível, de empoderamento, né? Então, você se empoderar profissionalmente, você conseguir liderar projetos, tomar decisões mais assertivas, assumir mais riscos. Isso é maravilhoso, né? Porque acaba sendo um ciclo virtuoso. Melhoria nas relações profissionais, né? Então, habilidade de comunicação, habilidade de inteligência emocional, faz com que você construa relacionamentos mais saudáveis, mais produtivos. Vamos fazer uma reflexão aqui, né? Para você que está ao vivo comigo ou assistindo no replay. Vamos pensar em alguma coisa lá, 5 anos atrás, né? Que aconteceu uma determinada questão lá no seu trabalho e aí naquela situação, ou você ficava puto, com muita raiva, né? Querendo quebrar tudo, ou você chorava, por exemplo, tá? E depois de um tempo, você foi adquirindo habilidades e hoje aquela mesma coisa acontece e você não fica com raiva e nem chora. Ou seja, você teve esse ganho, né, nessa melhoria, né? Melhorou essa sua habilidade. E no final melhorou essa sua relação, né, profissional. E outros ganhos, né? Por fim, um outro ganho intangível, que também é possível medir, mas essa questão, né, da satisfação do trabalho, né? De você olhar para o seu trabalho com gratidão, né? De uma forma mais gratificante, você olhar para o seu trabalho muito mais equilibrado entre a sua vida profissional e pessoal, né? E a curto, médio e longo prazo, você poder cuidar dessa saúde mental, dessa saúde emocional.
Então, quando você for, né, decidir o que fazer para sua carreira, é importante que você reconheça quais são esses ganhos. O que eu estou ganhando com isso? É ganho tangível ou intangível? Eu vou ganhar dinheiro ou eu vou ganhar confiança? Né? Eu vou ganhar uma promoção ou eu vou ganhar mais visibilidade? E é esse conjunto de coisas tangíveis e intangíveis que vão te ajudar a crescer na carreira. Então, eu até dei um exemplo, né, lá de profissionais, né, que tem o ROI, o mindset de ROI de carreira e o que não tem. Então, quantas vezes a gente, em algum momento, né, quem tá aqui ao vivo ou assistindo no replay, deve pensar, eu não vou fazer esse negócio não vou ganhar nada no meu salário, só vou pegar mais serviço para mim, né? Então, se você pensar assim, você não tá pensando no ROI, né? Você tá olhando no agora. Mas se você tem esse mindset do ROI, de carreira, você fala, eu vou topar, né? Vai ser bom pra mim, vou conseguir colocar esse projeto lá no meu LinkedIn, eu vou ter muito mais confiança. Quando eu for chamado lá para apresentar na reunião da diretoria, eu vou estar muito mais seguro, vou conseguir me comunicar muito melhor. Eu acho que vai ser maravilhoso, assim, eu vou colher muitos frutos. Olha que legal, né? Lembra que o ROI é uma sementinha que a gente não planta ela e vai colher no mesmo momento. É uma semente que vai se desenvolver e depois você vai colher os frutos. Então vamos para um plano prático, porque todas as lives da DT Flex a gente traz os conceitos, traz essas flexões, conta cases, histórias de pessoas, minhas próprias histórias, e a gente vai então para um plano de 5 passos. Primeiro passo, então definir seus objetivos de carreira, né? Então, o que eu quero a curto, a médio, a longo prazo, né? Lembrando que hoje o mercado está muito ágil, então você tem que ter esse mindset ágil, tá? Não dá para, eu vou fazer agora nos próximos 10 anos, porque muda tudo, né? A gente viu aí, por exemplo, inteligência artificial, né? Ganhando essa exponencialidade, né? Tanta gente usando, de novembro para cá mudou um monte de coisa no mercado de trabalho, nas profissões. Então, não precisa ficar pensando em muito longe, não. Vai criando, né, o curto, médio prazo aí para que você consiga corrigir rota logo que você entender, né? Então, isso, definir esses objetivos de carreira, que é o passo 1, vai te ajudar a ter uma base sólida para você ter boas decisões futuras. Passo 2, avalie suas opções, né? Então, identifica ali quais são as opções de curso, de treinamento, de certificação, de transferência de cargo, né? Vou topar ir para outro estado, para outra cidade, vou ficar longe da minha família, mas eu vou ganhar outras coisas. Liste essas oportunidades que podem contribuir com os objetivos da sua carreira. Terceiro passo, estime custo-benefício, né? Então, inclui o investimento de tempo, de recurso financeiro, né? E olhe os benefícios que são tangíveis, ganhos tangíveis, então aumento de salário, promoção, e os benefícios que são intangíveis. Quando a gente fala no mundo corporativo, às vezes a gente, quem aqui já não passou por isso ou já viu isso, às vezes as pessoas elas não vão para um cargo acima, mas às vezes elas topam fazer uma mudança de cargo lateral, porque elas estão saindo às vezes de uma área que elas nem gostam tanto e elas podem ir para uma outra que ela vai florescer lá e vai voar, vai virar um foguete, tá? Então, naquele momento ele não tá ganhando dinheiro, mas ele tá tendo um ganho intangível, né? Em visibilidade, em confiança, de estar no lugar onde ele vai usar as melhores habilidades. Então, estime sempre o custo-benefício. Passo 3. Passo 4. Priorize as suas escolhas. Então, foque, classifique essas opções, né, com relação ao custo-benefício. Então, foca o seu recurso onde você vai ter melhores resultados com maior impacto. E, por fim, passo 5. Acompanhe, né, execute, esse é o principal, né, fazer o negócio acontecer, e acompanhar o seu plano. Então, se inscreve nos cursos, participa, né, vai buscando as promoções e à medida que você avança, você vai fazendo os ajustes necessários.
E aí vou trazer 2 passos extras aqui para o nosso plano prático. Bom, passo extra 1. Avaliar o seu ROI. Avalie o ROI dessa sua decisão de carreira. Né? Calcula mesmo. Teve aumento salarial, teve promoção, teve melhoria de habilidade. Eu estou muito mais confiante, eu aumentei minha empregabilidade, ganhei outras coisas, tive outros benefícios, né? Então, compare esses ganhos com esses custos iniciais. E isso vai te ajudar a validar as suas escolhas. E, de novo, te ajudar a tomar melhores decisões no futuro. E o último passo extra, esteja aberto, né? E esteja adaptável, né? Então, a gente tem a hashtag aqui da DTFlex que é pratique o inédito, que é o quê? Você se expor ao novo para ganhar novas habilidades. Então, lembre que carreira é uma jornada de constante evolução. Você não cria uma carreira da noite pro dia, né? Uma carreira não é igual que a gente vê aqui no Instagram, tipo uma estratégia de marketing digital. Você aplica um funil e no dia seguinte você vendeu tal coisa. Não é assim, né? A gente tem que construir isso. Então, é uma jornada realmente. Então, esteja aberto a ajustar esses objetivos, a ajustar suas estratégias, para que você esteja aberto aí aos desafios que forem surgindo, né? Então, esse mindset do ROI de carreira, ele não significa que todas as suas decisões, elas vão ser orientadas para o dinheiro, mas ela vai te ajudar a tomar decisões informadas com base nos seus objetivos e nos seus valores. Então, esse plano prático que a gente falou aqui de 5 passos, né? Então, se você conseguiu anotar aí ou depois quiser assistir o replay da live, vai te ajudar a seguir um caminho muito mais estratégico, vai te ajudar a crescer profissionalmente, pessoalmente, e vai ser a chave para você se adaptar constantemente à medida que a sua carreira evolui e que o mercado de trabalho evolui, certo? Que estão aqui comigo, ao vivo ou no replay, assistir a aula de presente de 5 anos da DTFlex, que eu liberei, o link está na bio, que é a aula que eu só conto para os meus mentorados, os grupos fechados, de como ganhar mais sem precisar de mestrado ou MBA. Então, é uma estratégia do design tático, onde você vai entender como você vai personalizar esse desenvolvimento de habilidades que você precisa. Gente, é uma estratégia sniper, tá? É uma aula de 10, 12 minutos, onde você vai ter esse funil, que eu chamo de funil de boas escolhas, que é um acelerador de talentos. Então, acesse essa aula, assista, porque vocês vão ver que é uma sacada para que você tenha aí um ROI de carreira muito mais alto, tá bom? Então, obrigada pela presença aqui de todo mundo. Link na bio para você assistir essa aula de como ganhar mais sem precisar de MBA e mestrado. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau!